Meus amigos, bom dia. Hoje nós vamos ver o capítulo 20 inteiro, porque ele faz uma marca no livro. Nós paramos semana passada, quando o Ernesto viu o estado que a esposa dele, a Elisa, estava. Ele então saiu, deram o calmante para ela, ele saiu da casa. Quando ele foi sair, o Desidério, que é o obsessor, parou na frente dele e falou assim: "Espera aí, vamos acertar as contas." Então foi aí que nós paramos. Então vamos lá. Patife, celerado, vociferou o agressor: "Você não se afastará sem contas." Plantou-se à frente de Ernesto e barrando-lhe o passo: "Você acreditava que era só acabar comigo, hein? Fique sabendo que, em tentando privar-me do corpo, não obteve outra coisa senão colocar-me em sua própria casa. Vivo aqui, moro aqui, e sua mulher me pertence." Fantine, de sentimento apurado, qual se achava depois de tantas refregas, implorou: "Ó Desidério, estou arrependido, perdoe-me." "Perdoar? Isso nunca. Estou longe do fim. Vocês me pagarão ceitil por ceitil, miseráveis. Vocês ocultam aí na terra o sangue do crime na capa do arrependimento e julgam que conseguem lavá-lo com lágrimas falsas? E zombeteando, ninguém morre. Vocês, bandidos, que burlam a justiça do mundo, serão punidos pela justiça divina. E a justiça divina, em meu caso, sou eu mesmo. Espírito vingador? Sim, sou. E quem me contestará esse direito? A superexcitação do desventurado provocava nele mesmo o corrompido pranto de ódio, e era igualmente chorando que proglifgava: "Cretinos delinquentes, perdi a existência, meu lar, minha esposa, minha filha, e vocês esperam de mim um prêmio à crueldade com que me aniquilaram? Então vocês exterminam um homem e exigem que esse homem lhes beije as mãos? Abusam da impunidade com que a terra do sepulcro lhes cobre os atos perversos e ainda reclamam o louvor das vítimas tombadas indefesas?" Ernesto soluçava. Ajoelhou-se de mãos postas diante do vencido de outro tempo, em sinal de humildade. Ah, se soubesse que amargas provações lhe combaliriam a alma, nunca teria empreendido o retorno à casa. Saberia tolerar as cruciantes saudades da esposa e da filha, acomodando-se a outros climas de luta. Entretanto, em 2 anos de meditação e de estudo, aprendera que cada espírito recebe da vida, nas leis de Deus, segundo as próprias obras. Certificara-se de que criatura alguma logra desertar da própria consciência e que chega, invariavelmente, para o culpado o dia da expiação e do reajuste. À face disso, recorria intimamente ao apoio da prece, suplicando a Jesus lhe revigorasse os ombros para carregar a cruz que ele mesmo talhara com os próprios erros. Então a gente vê o espírito realmente com ódio, querendo vingança, e ele mesmo diz, você escapou da justiça terrena, mas não vai escapar da justiça divina. E no meu caso, a justiça divina sou eu mesmo. O grande equívoco, querer fazer justiça com as próprias mãos. O Ernesto já está em lágrimas, já ajoelhou humildemente, já pediu perdão, mas o Desidério continua implacável. Vocês notaram uma coisa interessante aí? Que toda vez que ele vai falar, ele fala no plural. Vocês, miseráveis, vocês vão me pagar. Tem mais gente aí envolvido, Ele não fala só você vai me pagar, ele fala sempre
no plural. Então, vocês vão me pagar, vocês miseráveis, né? A gente vai ver depois isso. E, diante de tudo isto, Ernesto recorria intimamente ao apoio da prece, suplicando a Jesus lhe revigorasse os ombros para carregar a cruz que ele mesmo talhara com os próprios erros. Ou seja, o que ele está vivendo agora foi ele mesmo que criou, matando o desidério. É aquela coisa que a gente estuda da lei de ação e reação. Ele criou essa situação, agora ele está vivendo o momento de expiar, de arrepender-se e de reparar. E agora ele tem que reparar toda essa situação. Tem que reparar, não tem outro meio. No direito, tem um crime que chama exercício arbitrário das próprias razões. Você tem razão, mas se você fizer, é crime. Ah, ele me bateu, eu vou lá, eu vou bater nele. Então, ele que te bateu, vias de fato, e você que revidou. Exercício arbitrário das próprias razões. Então, a própria lei humana também prevê que você não pode fazer justiça, né? Porque é da própria você mesmo fazer. Até a lei humana também prevê isso, né? Porque é só um detalhe, uma curiosidade. É interessante, né? Assim, não, quem te bateu, né? Quem fez a vias de fato vai responder por aquilo que ele fez, né? À medida que ele se mantinha de joelhos, flexiondos, na areia da entrada, fitando o céu fulgente de estrelas, Desidério continuava: covarde, levante-se para enfrentar as consequências de sua falta. Somos agora dois homens nas mesmas condições, sem a máscara do corpo, qual você me quis há mais de 20 anos. Onde estão agora sua prosápia, seu sorriso de mentira, sua arma frouxa? Ó Desidério, eu não sabia, pois saiba, canalha matador, que estou vivo. Sim, sei, gemeu Fantine com estertoroso esgar, e rogo a Deus me perdoe pelo mal que lhe fiz. Se Deus existe, estará do meu lado. Você não pode invocar o nome de Deus para acobertar-se. Reconheço, mas imploro a você, Desidério. A frase, porém, desfaleceu na garganta que a dor sufocava. Implora o quê? Perdoe-me pelo amor que você tem a Elisa e que Elisa lhe tem. Ignorava que minha esposa o amasse tanto. Sou um réprobo, bem o sinto. Entretanto, fiz-me criminoso por muito amar a esposa que o céu me havia dado. O frio interlocutor pareceu comover-se diante daquele testemunho de abnegação, e humilde, mas retornando à dureza em que se caracterizava. Por que não escolheu outro processo para remover-me do caminho? Adotando a violência, nada mais conseguiu senão atirar-me mais intensivamente para os braços de sua mulher. E enquanto você viveu nesta casa, após acreditar-me morto, partilhei sua mesa e sua vida. Você supunha surpreender-me com os olhos da imaginação na tela do remorso, mas via realmente a mim mesmo, Desidério dos Santos, com os olhos da mente, no espelho da consciência. Hoje chamam-me os amigos sem corpo terrestre, de espírito obsessor. Que mais posso ser? Sou quem sou, o homem ultrajado, o empreiteiro de minha própria vingança. Ó Deus de misericórdia, lamentou-se Ernesto, sou o culpado, o único responsável. Nesse trecho do diálogo, o amargurado perseguidor desferiu ruidosa gargalhada e refutou: Não, você não é o único. Você fez a ideia e o modelo do crime que me arredou da existência física, mas o verdadeiro homicida
Aquele que se valeu de sua maldade para destruir-me foi outro. Ignoro a razão, mas tenho o destino entre verdugos. Você disparou o tiro contra mim do intuito de afastar-me de sua esposa. E Amâncio, aquele canalha, observando que você errara o alvo, aproveitou a ocasião a fim de eliminar-me e apossar-se da minha esposa. Amigos tenebrosos, companheiros satânicos, que os reuniu naquela terrível manhã, à feição de 2 monstros, para liquidarem comigo. Olha só a surpresa, né? Na verdade, lembram no início que ele falava, que ele se confessou lá para o instrutor Ribas? Ele disse assim, eu matei um homem. E aí ele conta a história, que ele, Amâncio e o Desidério foram caçar codornas. E ele tinha ódio do Desidério porque ele começou a perceber que ele estava rondando a esposa dele. E ele viu nos olhos da mulher uma receptividade. Aí ele ficou com aquele ódio, e em vez de resolver a situação de outra maneira, ele resolveu matar o cara. Foi para a caçada, o Amâncio foi para um lado, ele, o Desidério, ele meio que perseguiu assim, o Desidério, apontou e atirou. Só que errou o tiro. E ele a vida inteira sofreu culpa, achando que ele que matou o cara. Mas quem matou foi o Amâncio, que percebeu o Ernesto meio e acompanhou a coisa e viu que ele errou o tiro e imediatamente atirou. E matou o Desidério. Qual a intenção do Amâncio? Apoderar-se da esposa dele, porque o Amâncio já estava de olho na esposa. Ele aproveitou, usou a maldade do outro e exterminou, né, aquele que estava atrapalhando sua felicidade. O Ernesto, né, não cobiçava a mulher de ninguém, mas queria defender a dele, né? E usou essa prática terrível, essa violência terrível. Não havia necessidade disso, né? Mas foi por aí. Agora, a lei divina, ela diz assim, lá no Livro dos Espíritos, e se eu tive vontade de fazer o mal e não fiz? Depende. Se você não fez o mal porque faltou a oportunidade, a circunstância favorável, é como se você tivesse feito. Então ele atirou, errou, mas é como se ele tivesse matado. Por quê? Porque ele planejou, ele teve vontade, ele quis, ele teve intenção e até atirou. Então, na justiça divina, ele errou a pontaria, mas cometeu o crime. Daí, todo esse período da vida dele, né, 20 anos sofrendo, a culpa, o remorso, aquela coisa toda. Foi a culpa pior, é até pior, porque ele usou o erro do outro para poder tirar vantagem e provocou o mal para tirar vantagem. Ele é culpado e é culpado ainda de aproveitar a maldade do outro. O Desidério diz uma coisa interessante, olha lá. Enquanto você viveu nesta casa, após acreditar-me morto, partilhei sua mesa e sua vida. Você supunha surpreender-me com os olhos da imaginação, na tela do remorso, mas via realmente a mim mesmo. Porque o Ernesto tinha aquela coisa da culpa, e ele sentia assim que parece que de vez em quando ele via, né, na tela mental a figura do Desidério. E, na verdade, ele estava vendo era a presença mesmo do espírito ali como obsessor. Quando ele matou o Desidério, ele colaborou para o Desidério ficar junto da Elisa. E aí ele diz, eu vivi na sua casa, partilhei sua mesa, sua esposa, fiquei ali grudado nela. Então, situação que o Ernesto não queria deixar, que ele queria impedir, acabou acontecendo. Só que ele em espírito. Obsessor, né, no caso.
Então vamos lá. Recolhendo a revelação, não obstante o sofrimento que lhe revolvia as entranhas da alma, Ernesto rememorou o dia funesto em que ele e os 2 companheiros se entregaram à busca de codornas. Desidério, alegre e confiante, Amâncio, preocupado com os 2 cães, especializados na descoberta e no levantamento das presas. E ele, Fantine, ensimesmado, arquitetando o delito. Recordou que Amâncio se esmerava em conduzir os cachorros, absolutamente entretido com os possíveis resultados da empresa. Depois de algumas pequenas incursões pela mataria, com balásios infrutíferos, balásios quer dizer tiros, Desidério escalara um tronco de árvore velha e cravara-se entre galhos robustos, de espingarda na mira das aves em voo. Amâncio de um lado e ele, Ernesto, do outro, com reduzidas distâncias entre si. Ao ver Desidério, sondando atentamente um dos pássaros que planava ainda longe, disparara contra ele e recuara espavorido, a ocultar-se no mundo verde, esperando os efeitos do gesto infeliz. Não percebera qualquer grito, mas sim outros tiros que atribuiu, como era óbvio, à arma de Amâncio em ação de caça. Decorridos nada mais que 2 a 3 minutos, escutara os brados do companheiro clamando por socorro. Alarmara-se, agoniara-se, todavia arrastou-se quase até ao local em que o corpo de Desidério se retorcia no fim. Transtornado, não conseguira mentalizar coisa alguma que não fosse o próprio terror diante do erro cometido, e por isso aceitou com alívio a versão imediata do amigo, que anunciava em alta voz: acidente horrível, acidente horrível. Não era aquela a suposição ideal para inocentar-se? O parceiro caçador dirigiu-lhe estranho olhar, como quem o responsabilizava sem palavras pela ocorrência, ao mesmo tempo que lhe propiciava mostras de compreensão e simpatia. De chofre, lembrou-se de como a chumbada lograra penetrar sobre a mandíbula, ganhando a região cerebral, o que lhe causara enorme estranheza. No entanto, as circunstâncias não lhe permitiam quaisquer averiguações. Aprovara a confusão que o favorecia e como que suavizara a dor da própria consciência ao ver que os populares amigos compareciam junto dele em pequenos grupos, admitindo a tese de desastre casual para o calamitoso acontecimento. Omitira deliberadamente todas as dúvidas suscetíveis de impedi-lo a confissão do próprio delito. E de alma opressa, recordou-se de que o enterro da vítima desligara-se para sempre de Amâncio a pretexto de desgosto e se empenhara com todas as forças de que dispunha a olvidar a esposa e a filha pequenina do assassinado, em cujos gritos, no dia inesquecível, lhe haviam conturbado o coração, convencido qual se achava que fora ele o réu único. Trânsito de assombro, Ernesto verificava que todas as cenas da tragédia se lhe reconstituíam na delicada película da memória, em apenas segundos, e Desidério, como quem o via nos lances mais íntimos daquela desesperada retrospecção, insistia, implacável. Lembre-se, miserável, lembre-se de como vocês 2, cínicos matadores, me eliminaram.
Como afastar-me do corpo inerte sem detestá-los? Enlouquecido de sofrimento e revolta, recusei, enojado, os braços piedosos de enfermeiros que me buscaram para que outras terras não sei. Já que outra vida me surpreendia depois da morte, não a desejava senão para a desforra. Ainda assim, você não me encontra mais na furiosa aversão dos primeiros tempos, conquanto meu ódio ainda tenha suficientes reservas de fogo e fel para despejar-lhe no espírito. Avalanches de provação se abateram sobre mim, entretanto você, o suposto homem de bem, receberá agora, no tribunal da sua consciência, por minha vingança máxima, o peso inexorável de minhas acusações. Olha a trama, como é que foi. Veja só, eles foram caçar. No momento da caçada, o Desidério subiu numa árvore, perseguindo uma ave, né, tentando atirar. Nesse momento, de um lado o Ernesto, do outro o Amâncio. O Amâncio viu que o Ernesto atirou e errou, ele atirou. Ele atirou de baixo para cima. A bala bateu aqui e atingiu o cérebro. E caiu. O Ernesto pálido, achando que ele tinha matado. O Amâncio, muito esperto, chegou lá e viu e começou a gritar: meu Deus, acidente horrível, como isso vai acontecer? Ele foi atirar, deve ter escorregado lá no galho, e o tiro pegou aqui, outros caçadores chegaram, e todo mundo aceitou a ideia do Amâncio. E o Ernesto, surpreso com aquilo tudo, falou assim: opa, né, vou fazer silêncio, tá, né, não preciso me confessar, não preciso nada, vai passar desse jeito. Isso, ele ficou estranho e aproveitou, né? Do Desidério. Não consigo. Deixa passar, porque na hora, né, a consciência, né, era matar. Ele aproveitou um erro para cobrir outro, né? E Desidério diz uma coisa aqui, gente, muito interessante. Depois de tudo isso, quando ele percebeu que ele estava na vida espiritual, né, enlouquecido de sofrimento e revolta, recusei, enojado, os braços piedosos de enfermeiros que me buscaram para que outras terras não sei. Veja, na verdade ele é a vítima, não é? Ele estava com intenções negativas com a mulher do outro, mas ele acabou sendo uma vítima do crime, né? O que acontece? Vem o socorro espiritual para ele. Olha lá. Braços piedosos de enfermeiros vieram me buscar, me convidando, né, para ir para outros lugares, para não ficar ali, não me prender ao ódio, à mágoa, que eu viesse. Ele recusou. Livre arbítrio. Veja que a bondade divina, ela existe. O socorro chegou para ele, mas o ódio que ele ficou foi tanto que ele não quis socorro nenhum. Ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Tem que ficar com raiva mesmo, né? Porque ele estava ali e ele viu tudo. Ele saiu do corpo e viu que ele morreu, a família dele, depois no enterro, os amigos, e ele teve consciência de que ele foi.
Ele via a consciência do Ernesto, ele via os pensamentos do Amâncio. Matei, agora eu vou ficar com a mulher dele, eu vou me aproximar, tal. Ele percebia tudo isso, porque ele estava preso a esses dois amigos, entre aspas, né? Então ele tomou consciência de tudo. Não, isso é comum. Espírito que fica agarrado aqui às coisas ainda, tanto é que uma das primeiras coisas que ele foi para junto da Elisa. Consciência, que era aquilo que ele queria. Quando ele foi descobrindo a trama, ele não descobriu na hora ali, né? Ele foi descobrindo, ele viu que ele não estava mais, a esposa chorando, o enterro, aquilo tudo, ele ficou, e aí ele foi compreendendo. Por ele, né, desse jeito. Tá ele. Quando ele viu nos olhos dela aquele brilho. É o que a gente fala, né? Por isso que perdão é solução de tudo. Se ele tivesse chorado, meu Deus, por que ele fez isso comigo? Enfermeiros viriam, conduziria, estava quites. Só que ele se transforma no algoz agora. É igual o André falou, e a gente fala para as crianças aqui do projeto. Um vai lá e bate. Aí o outro vai e bate mais forte no outro, né? Aí aquela choradeira vai ver, como que foi? Você deu esse murro nele, menino, como que pode fazer? Ah, mas ele bateu primeiro em mim. Tá, ele bateu primeiro em você. Você tinha que ir chamar a professora, tinha que chamar um responsável. Agora, você vai e dá um murro nele, mais forte ainda, você, nesse momento, ficou igual a ele. Os dois são sem vergonha. Mas ele fez primeiro. Você tinha que procurar alguém, não revidar. E acontece muito isso. A vítima acaba sofrendo mais que o algoz. O algoz arrepende, sofre e fica bem. E a vítima, que se transforma num ódio, fica preso nesse ódio, às vezes, tempo. Quer se vingar, o Túlio também, né? É assim. Então vamos. Prosseguindo, num misto de crueldade e pranto, nojo e dor, pense no martírio com que me reaproximei desencarnado da esposa jovem e da filha ainda tenra, para ver Amâncio, o assassino, senhorear-lhes a existência. Ah, Fantine, acredita você que a princípio eu quisesse tanto a sua mulher? Não, eu era um homem sem qualquer princípio religioso e, por este motivo, sem qualquer orientação definida. Possuía uma esposa e uma filha que adorava e punha meus olhos sobre Elisa, à maneira de um tolo entusiasmado por ver-se distinguido pelas atenções de tão devotada e distinta mulher. Contudo, ao invés de uma palavra franca de companheiro, capaz de impor-me o lugar justo, você, ralado de ciúme, tentou abater-me como a limária no campo. Com isto, você, Ernesto, me transformou numa fera sem a jaula dos ossos, abominando o invasor do meu lar, pois Amâncio deu-se pressa em desposar Brígida, a moça que o deixara viúva e inexperiente. Eu sentia em meu antigo refúgio caseiro a presença de um inferno que me expulsava. Batido, à maneira de um cão escorraçado e sem dono, sem a companheira que me retirou da lembrança e sem a filha que devia beijar meu algoz por segundo pai, vagueei pelas estradas de ninguém, entre as maltas das trevas, até que me instalei,
definitivamente ao pé de Elisa, sua mulher, cuja silenciosa ternura me chamava insistentemente. Aos poucos, do ponto de vista do espírito, ajustei-me a ela como o pé ao sapato e passei a amá-la com ardor, porque era ela a única criatura da terra que me guardava na memória e no coração. Ante a pausa de Desidério, que se impunha a curto silêncio para repouso, Ernesto quis implorar piedade, mas não pôde. O verbo esmorecera-lhe na garganta asfixiada de desespero, enquanto lhe tremiam todas as fibras da alma, qual condenado ouvindo o próprio libelo, sem possibilidade de qualquer defensiva. O adversário refizera-se e investia. Tudo isso por quê? Porque o remorso deformou a sua vida mental de homem? Você, desde a empreitada ominosa em que perdi meu corpo, andou buscando incessantemente uma fuga impossível. Mergulhou o espírito em negócios e rendas, compromissos e corretagens, viajando e viajando, sem procurar saber se a esposa e sua própria filha eram almas necessitadas de assistência e carinho. Tudo isso fez de minha afeição por Elisa mais que afeição terrestre. Obsessor, sim, sou, mas sou também servidor incondicional de quem leva seu nome e aguentou sua frieza de coração. Aprendi com sua mulher a paciência e o silêncio para esperar e esperar. Você soube, algum dia, das enfermidades de sua filha na infância? Conheceu-lhe as duras tentações nos dias primeiros da juventude? Sabe que rapazes insensíveis lhe abusaram da confiança? Por acaso enxergou alguma vez as lágrimas ardentes que lhe queimaram o rosto depois dos pontapés daqueles mesmos jovens desalmados que lhe prometiam lealdade e ternura? Ah, Fantine, Fantine, você nunca desceu a faixa de suplícios do seu mundo doméstico, mas eu sei que calvários foram transportos pela mulher que envelheceu gemendo e pela outra que se desenvolveu chorando. A que títulos retornou a esta casa? Colher um amor que não plantou? Pedir contas? Nossa, o obsessor está acabando com tudo nele, né? Olha só que coisa interessante. Depois ele diz que tudo isso aconteceu, ele foi para o lar. A esposa dele era Brígida. E ele tinha uma filha, tenra idade, pequena. O Amâncio apressou o casamento com a Brígida e casou. Então ele chegava em casa, a Brígida botou ele no esquecimento, o Amâncio no lugar dele, e a filha pequena logo começou a beijar e chamar de pai o Amâncio, né? Então isso revoltava, né? O ódio, revolta, mas aí ele era chamado insistentemente pela Brígida, pela Elisa. Olha só, vagueei pelas estradas de ninguém. Ele ficou um período alucinado, né? Entre as maltas das trevas, até que me instalei definitivamente ao pé de Elisa, sua mulher, cuja silenciosa ternura me chamava insistentemente. E aí, minha esposa me esqueceu, minha filha com o segundo pai, 2 amigos que me traíram, que me mataram, né? A única pessoa que me lembrava de mim, com carinho, com ternura, era Elisa. Então eu, encarnado, né? Ela chamava, né, o espírito, né? Ela vivia chorando, pensando nele, que ele morreu, porque ela amou de verdade. E isso atraiu
o desidério para ela, e ele ficou na companhia dela. Agora, ela passou a sofrer a influência negativa do desidério, não é? Ela traiu isso. Ele não tem intenção nenhuma em prejudicá-la, de forma alguma. Ele diz assim que eu passei a amar a Elisa, né? Então ele está obsediando a Elisa sem ter consciência disso, que ele está prejudicando, que ele está fazendo mal para ela, porque ele não tem intenção nenhuma em prejudicá-la, né, em feri-la. Pelo contrário, ele quer prejudicar o Ernesto, né? E aí ele vive essa situação agora com o desidério, o ódio do desidério. O desidério esperou, chegou a hora do acerto. E ele está sofrendo as consequências do mal que fez, né? Para nada. E ele joga isso na cara dele também, né? Você se diz um homem de bem, você, na verdade, você trabalhava, ganhava dinheiro, viajava, tal, mas você nunca foi o esposo que tinha que ser e nunca foi o pai. Você sabia das angústias da sua mulher, você nem reparava. E da sua filha, você viu crescer. Ela sofreu na juventude, né, enganos de vários rapazes, né, desilusões, foi abandonada, né, por eles, sofreu, foi enganada, né? Você não viu nada disso. Agora veja como a gente não podemos mesmo julgar as pessoas. Essa moça que foi prejudicada de mocinha, que foi enganada, que foi abusada, é a Vera Celina. E ela agora tem um comportamento para a época e para hoje também, né? Desregrado. Ela está sendo amante de um homem casado. Então você veja que ela vem com esses problemas da adolescência, né? Então é uma jovem perdida, insatisfeita, recebeu todas essas coisas dos rapazes e sem orientação de ninguém, sem ajuda, né, de casa, da mãe, do pai. Eu nem sabia. Ele era pai assim, né, pro forma, né, mas nunca ficou com a filha perto, falando, ajudando. Não, nunca, né? E quando ela está viajando para o Guarujá com o Caio, ela mesma fala, né, meu pai nunca se aproximou, só distante e tal. Deu bem-estar para nós, dinheiro, mas nunca, né? E aí, ele diz então, né, que se aproximou da mulher dele e a ternura que ela traía por ele. Bom, vocês pensam que a surpresa acabou? Tem outra surpresa. Vamos lá. Ernesto, quebrado de aflição ante o libelo doloroso, conseguiu balbuciar: ó Desidério, compreendo agora, perdoe-me. O antagonista, cada vez mais excitado pelo martírio moral que patenteava em cada frase, retomou o ímpeto. Padeci por sua filha e pela outra, a pequenina que a morte me constrangera a largar. E laqueada na boa fé, pelo patife que lhe absorvera a atenção, Brígida concordou em descartar-se de nossa filhinha, situando-a muito cedo em estabelecimentos de ensino, onde se é verdade que recebeu educação esmerada, curtiu a falta dos pais, qual se fosse enjeitada no berço. O que sofri, Fantine, o que sofri. Então veja, ele sofreu muito também porque a esposa logo se
ajeitou com o Amâncio, e uma vida mais folgada. O que ela fez com a filha? Colocou no colégio interno. Lógico que ela recebeu uma educação esmerada, mas como se fosse órfã. O pai morreu e a mãe e o padrasto queriam viver a vida. Não se preocupava com ela, né? Entretanto, minhas agonias não pararam nesses cuidados. Minha infortunada filha, que cresceu triste e moralmente quase desamparada, à míngua da assistência paternal que você e Amâncio lhe furtaram, encontrou a morte há precisamente 2 anos. Impelida pelo padrasto interessado em livrar-se da responsabilidade de tê-la em custódia, casou-se muito cedo com um celerado que lhe destruiu todos os sonhos. Oh, como trabalhei para evitar-lhe a comunhão com esse homem covarde. Caminhava incessantemente entre os seus e os meus, esmagado de desespero, dedicando-me a conjurar a tragédia que, afinal, se consumou. Quando fui vê-la morta, junto de companheiros desencarnados, tão sofredores e tão desvalidos quanto eu mesmo, ajoelhei diante do corpo imóvel que ainda lhe conservava o derradeiro sorriso e jurei que me vingaria dos 3 mascarados que a rodeavam: Amâncio, o matador, Brígida, a ingrata, e o detestado genro, cuja presença me enoja. Em lágrimas, roguei a Deus a graça de ver minha filha libertada do sofrimento físico, a felicidade de ouvir-lhe a voz. Entretanto, piedosos enfermeiros espirituais me informaram que ela fora conduzida a estâncias de repouso e que somente me será concedido reencontrá-la quando sanar as chagas de revolta que trago dentro de mim, como se me fosse possível apagar o incêndio de mágoas que me calcina a mente infeliz. Pobre filha, desposou um criminoso, qual se devesse compartilhar o meu destino de espírito extraviado. Ah, como extinguir as labaredas da inconformação que me devora impossível? Ernesto soluçava, dando a ideia de quem se propusesse despejar de uma só vez todo o fel que portava na alma ulcerada sobre o desditoso amigo. Desidério prosseguiu: mas é preciso que você saiba ainda. Ao notar minha filha abatida e enferma pelos desgostos do lar, o marido lançou-lhe a novas aventuras e veio conhecer Vera Celina, sua filha, de cuja afeição se apoderou. Então dominou-a, escravizou-a, e articulando gesto expressivo com o dedo indicador, apontou para o interior da casa, acrescentando: este bandido está aí dentro, é Caio Serpa. Ah, Evelina, minha filha, minha filha. Nisso, quando Fantine percebeu toda a trama desvendada, com a enunciação dos nomes de Evelina e do esposo, sentiu como se o cérebro lhe instalasse de angústia. Deslocou-se de um salto e, embora suplicasse a bênção de Jesus e a proteção de Ribas, correu para o matagal próximo, entre gritos dificilmente abafados, e rojou-se no solo arenoso da ilha, à maneira de um cão espancado, ganindo de dor. Barbaridade! Né? Olha o que a gente descobriu agora. Essa filhinha que o Desidério viu crescer, sofrer no colégio, depois decepções, e depois se ligar-se a um cara canalha,
que ele também quer se vingar, porque maltratou a filha, né, a vida inteira, é exatamente o Caio, né, o cara, né? E a filha dele é a Evelina, que está lá fora esperando o Ernesto. Olha que coisa, né? Mas olha mais uma vez o socorro para ele. Roguei a Deus a graça de ver minha filha. Ele queria ver a Evelina. Entretanto, piedosos enfermeiros espirituais me informaram que ela fora conduzida a estâncias de repouso e que somente me será concedido reencontrá-la quando sanar as chagas de revolta que trago dentro de mim. Ele ia prejudicar a Evelina. Ela foi para uma estância, lembra que ela desperta no mundo espiritual, já nessa estância de socorro. Então, e os benfeitores disseram, você quer ver sua filha? Você tem que deixar essa vingança, essa mágoa e vir. Mas ele não quis, ele quer acertar as contas, né? Então agora a gente entende, né, toda a trama desvendada. De que já conhecia. Olha só que coisa. Então vamos recordar tudo isso, que é um emaranhado, né? Olha lá. A gente conheceu no começo do livro o Ernesto e a Evelina, que estavam doentes, com a mesma doença, que foram fazer a cirurgia. A Evelina era casada com o Caio, não é? E os dois, Ernesto e Evelina, desencarnaram na cirurgia, né? Com a doença que tinham. O Ernesto, nós vimos, era casado com a Elisa e tinha por filha a Vera Celina. Eles descobriram aí, quando vieram para casa, né, agora, descobriram que a amante do Caio, a moça com quem Caio enganava a Evelina, era nada mais, nada menos que filha do Ernesto, não é? E agora, com todas essas revelações, a gente conhece um outro lado, né? O Desidério, que morreu assassinado, o Ernesto e o Amâncio tiraram a vida dele. Ele era casado com a Brígida e tinha uma filhinha, não é? E essa filhinha que cresceu, que sofreu depois com o marido, é a própria Evelina, que sofreu com o Caio. Então veja, agora vocês imaginam a Evelina quando ela souber disso, né? Que o pai dela, né, o Desidério, que morreu quando ela era pequenininha, foi morto pelo Ernesto e o Amâncio, não é? E que o obsessor da Elisa hoje é o próprio pai dela. Ela morreu, ela foi assim deixada meio de lado, né? Com certeza. Então veja que coisa, gente, né? Agora a gente entende por que o Ernesto e a Evelina, os benfeitores postergavam. Não, ainda não é tempo de voltar para a terra para ver as famílias. Espera mais um pouco, espera mais um pouco. Você vê, a Evelina sofreu muito, não é? Quando ela entrou em casa e viu a situação do Caio com a Vera Celina, né? Agora o Ernesto, coitado, ele está sofrendo horrores. Olha lá, tanto é que ele pede a Jesus socorro, mas está tão desequilibrado que ele sai correndo para o matagal, se joga na terra, né, e começa a gritar como um cachorro, né, abatido, né? O Amâncio e a Brígida ainda não estão lá vivendo a vida deles, né? Agora nós vamos ver depois isso tudo. Agora, procurou, o remorso fazia ele procurar ler alguma coisa de espiritualidade, para ajudar, né? E veja que interessante,
ele e a Evelina, ele, sobretudo, a gente no início falou assim, poxa, mas o cara matou um homem e despertou bem no mundo espiritual, até fizeram uma pergunta para mim, né? Como é que fica? Né? Hoje, a gente sabendo que ele não matou, mas a intenção é tudo, a gente vai ver que ele está sendo socorrido, porque a lei vai usar dele para organizar toda essa bagunça aí. Então, o Ernesto vai ser aquele espírito devedor, que ele arrependeu, ele está espiando, encarnado ele espiou um pouco, agora ele está espiando as dores que ele está sentindo, e ele vai ter que reparar toda essa confusão aí. E ele vai ter o apoio para fazer isso da Evelina, que é um espírito já, né, apaziguado, compreensivo, um estágio superior, né? Agora, tudo isso aqui é um emaranhado, né, uma trama. Oi? O Túlio, que era o moço que... esqueci do Túlio, tinha que ter posto o quadradinho aqui. É tanta gente. Está guardadinho. Mas depois é bom pôr aqui, né? Ligado ao Caio, o Túlio, que está no mundo espiritual, que foi morto pelo Caio e que amava a Evelina, não é? E a Evelina ficava entre os dois. A única culpa dela aí é ela ficar... Ela tem culpa, né, indireta na situação do Túlio. E o Túlio, que está lá no mundo espiritual, socorrido agora, mas querendo a Evelina de todo jeito, inconformado, não é? Jogava João, e João amava um. É? Não, da mãe nem do pai, nada. Só falava meu pai, né? Porque ela não tinha esse envolvimento com o Ernesto. Eles conversavam, né? Quando ela contou a vida dela e ele falou, eles falaram assim. Não é uma coisa demorada, né? Que foi falar o nome de todo mundo, nada disso, né? E aí a trama que a gente viu. Agora, no decorrer do livro, pessoal, a gente vai ver todo esse pessoal e toda esta trama com causa no passado. Aí a gente vai ver a reencarnação desse povo todo, na existência anterior. Por que aconteceu tudo isso? A gente vai entender. A atração de um por outro, uma mulher entre dois, e isso, aquilo. Nós vamos ver tudo quando a gente vê o capítulo, a reencarnação, a vida anterior de todo esse pessoal aí.